Bom dia. Começamos mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E nesse dia de hoje, 4 de dezembro, nós vamos ter uma conversa com Dom Wilson Basso, que eu ainda tive a oportunidade de conhecer como Padre Wilson, do Sagrado Coração de Jesus, nas minhas andanças como secretário nacional da Pastoral da Juventude, e depois ele na assessoria do então setor Juventude da CNBB, e depois passando então para a própria presidência. E ele hoje é bispo de Imperatriz, que fica também na região da Amazônia Maranhense. E a partir daí, então, temos uma conversa hoje sobre juventude e Amazônia. Quais são esses caminhos para esse despertar, para a mobilização? Bom dia, Dom Wilson. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham. Alegria, um prazer poder conversar com as pessoas que agora estão acordando. Eu já acordo mais cedo, né? Diz que velho deita cedo e acorda cedo, né? As pessoas às vezes reclamam, Dom Wilson, que o programa é muito cedo, mas eu estou achando que a gente vai combinar na comissão para começar um pouquinho mais cedo também. Eu acordo às 4 da manhã, já estou com meio-dia rodado, né? Uma alegria poder encontrar o pessoal aqui. Daniel brinca comigo, diz que eu vou dormir com as galinhas e acordo com os galos, né? Galinha escureceu, vai para o poeiro, né? E galo, 4 da manhã, está cantando já, né? E o engraçado, Daniel, ser bem informar, é engraçado que o galo canta às 4 da manhã no Brasil e nas Filipinas também, que eu trabalhei lá. 4 da manhã ele canta. Não sei qual é a história disso aí, viu? E eles são tão pontuais que aqui em Samambaia, por exemplo, nós somos proibidos de ter galos, porque eles têm reclamação da vizinhança e não pode realmente, porque esse horário é muito cedo. Dom Wilson, já falou então que esteve nas Filipinas, conta para nós um pouquinho essa sua trajetória, não só como homem de igreja, né, como recebeu a notícia que ia ser bispo, mas principalmente em que caminhos você descobriu esse amor à juventude, amor aos pobres, e como é que foi todo esse processo? E a gente vai dialogando um pouquinho para que quem nos acompanha, e aqui, não sei se você se recorda ainda, a Maridelma, lá de Santa Inês, essa turma toda, sempre tem muito carinho, boa lembrança, e manda um abraço já, começando o nosso programa aqui nas redes onde eu já divulguei que nós estaríamos juntos hoje. Mas, por favor. Que alegria. Eu saúdo a todos, a todas, e eu tenho uma vida, vamos dizer, uma vocação normal, né? Vocação normal. Eu fui chamado dentro da família, menino ainda, né? Nos anos 1970, né? E fui para o seminário menino, e, como você diz, um seminarista de carreira mesmo, né? Desde a 5ª série até o 4º ano de teologia. Fui ordenado em 85, eu sou nascido em Lajeado, Capivara, que já era pequeno e hoje mais pequeno ainda, porque o povo vai saindo, né? Certo. Mas ali eu nasci, ali ainda tem a terra onde papai e mamãe viveram, né? Que meu irmão Moacir ainda é o que ficou na casa paterna, que a gente diz, onde nós nascemos, né? E minha paróquia é cinquentenário, Nossa Senhora da Saúde, e ali nessa paróquia eu fiz primeira comunhão com 7 anos, fui crismado com 1 ano e pouco, que naquele tempo crismava quando o bispo passava. Certo. Um pequeno detalhe, um pequeno grande detalhe, o primeiro bispo, né, que nos crismou foi o cardeal Dom Aloysio Lord Scheiter, né? Um pequeno detalhe. Assim, meu Deus! Ele foi então, bispo isso é diocese de onde, então? É o bispo de Santo Ângelo, a diocese, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, justamente. Ele veio para Fortaleza, né? Então, Direto do crismado, Sul. 1 ano e pouco, era quando o bispo passava, comunhão com 7,
ordenado com 25, e aí vim direto para o Maranhão como missionário. Me ofereci, dizendo para o provincial, se precisar, eu estou disponível para a missão. E aí foi, de fato, é o único rumo de minha vida, ser missionário. No Maranhão, depois com jovens pelo Brasil e por esse mundo afora, e nas Filipinas. Eu vivi nas Filipinas 4 anos como missionário. E foi lá que eu fui chamado a voltar para o Maranhão, dizendo assim, o Papa Bento XVI te nomeou bispo de Caxias, no Maranhão. Aí, como eu disse, Maranhão, meu coração bateu fora. A vida toda, vai fazer agora em janeiro 35 anos que eu cheguei no Maranhão. Olha só, 35 anos. Eu sou maranhense, eu vivi mais tempo no Maranhão do que lá na minha terra, no Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho e maranhense, sou cidadão maranhense. Oficialmente, sou cidadão maranhense, com muita honra. Amo essa terra. E esse amor aos pobres, aos jovens, foi aparecendo aí nesse caminho, que no princípio, então, era uma vocação, pelo que você está nos dizendo, missionária, né? E essa paixão pela juventude e pelos pobres? Em 79, que é uma data histórica, né? O ano que Puebla fez a opção pelos pobres e pelos jovens. E nesse ano eu comecei a acompanhar o primeiro grupo de jovens. Estava no primeiro ano de filosofia, em Brusque, Santa Catarina, nas Águas Claras. Águas Claras era a comunidade. E aí formamos o primeiro grupo, GRUJAC, Grupo de Jovens das Águas Claras. Entendeu? E nós estudamos em primeira mão o texto da opção preferencial pelos jovens. Tu não te lembra, Daniel, que você é jovem, né? Não. Mas naquele tempo a gente usava o estêncil a álcool. Não, né? Eu conheci tudo isso. Tinha aquela matrizinha, né? E daí, com todo cuidado para não borrar, tu te lembras, né? Isso. E nós imprimimos para todos os jovens, eram 25. Cada um recebeu o texto, e nós estudamos durante 2, 3, 4 meses aquilo que, de fato, era o coração dos bispos falando para a juventude. Né? E ali nasceu a paixão, o serviço. Depois fomos a Taubaté, São Paulo, São José dos Campos, e chegando no Maranhão, meu amigo, aí não teve jeito, né? Diocese de Viana, foram 2 anos, e aí a Arquidiocese de São Luís pediram um assessor para a juventude, e aí, como a gente diz, né, que aí a gente, nessa disposição, serviu. Né? E aí a vida que teve... Foi tu que me visitou no Maranhão para me dizer aquela história? Foi. Aí, trabalhando, assessorando. Aí de São Luís, precisava um padre para Alto Alegre do Pindaré, na beira da ferrovia de Carajás, que tu visitaste agora, essa semana. Exatamente. Né? Aí eu disse, eis-me aqui. Aí eu passei 10 meses lá e você me visitou. Foi tu que me visitaste ou foi o Florisvaldo? Florisvaldo. Foi o Flores que me visitou? Nós fomos juntos na Romaria em Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim, 92. É lá, então. Não, e aí no final de 93, então o padre Flores foi para Alto Alegre me dizer, olha... Pronto. Tem a lista tríplice, tu, né? Tu, não sei por que cargas d'água, né? Porque um caba do mato como eu, né? E aí acabei sendo escolhido pela CNBB como assessor, foram 4 anos. Voltei para o Maranhão e continuamos até hoje, né? Continuamos servindo essa causa das juventudes, né? Com muito amor, com muita alegria. E os pobres, nessa realidade de Maranhão, fui cativado por eles, né? E até hoje seguimos caminhando. Que bom. Dom Wilson, então nós estamos realizando, você que está nos acompanhando a partir de agora, o nosso programa Despertar com Justiça e Paz,
que vai ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, justamente trazendo temas relevantes para que nós possamos pensar a igreja no seu compromisso social, na sua essência do evangelho, que é a promoção de justiça e paz. Estamos conhecendo um pouco mais Dom Wilson Basso, e a partir daí, então, nesse amor e nessa dedicação à juventude, então, praticamente, o senhor emendou o sino dos jovens com o sino da Amazônia, Jesus não? amado, eu digo, eu sou um... Senhor, eu digo com sinceridade, Senhor, eu não sou digno, porque foi um Dureza. presente imerecido. Eu tenho dito e digo com sinceridade, não tem nenhuma jogo de palavras nisso, né? Porque eu era o presidente da comissão, e aí os irmãos bispos me elegeram como primeiro, imagino, no meio de cardeais e tudo, né? Eu, pobre, pequeno bispo, já no tamanho já é 1,65, né? Então, me ajuda, de fato, a ficar no meu lugar, né? Mas os irmãos bispos me escolheram e eu participei do sínodo, com outro detalhe, um pequeno Do detalhe, sino né? dos jovens, né, Dom Wilson? Jovens. Só para diferenciar, porque a gente fala muito no sino da Amazônia e Sim, poucas pessoas tocam no sino dos jovens. exato. Seria interessante que o senhor E nos contasse um pouco essa experiência. eu sou a voz que clama no deserto pelas juventudes, viu? Amém. Aí teve um pequeno detalhe nesse sínodo dos jovens, um pequeno detalhe, que eu fui acolhido na Casa Santa Marta. Então, durante 28 dias, o Papa tomava café, almoçava, jantou, um pequeno detalhe Eita! de privilégio, né? Então, quer dizer, foi uma experiência maravilhosa, de muita responsabilidade. Éramos um grupo, era Dom Eduardo, imagina, Dom Eduardo foi presidente, era Dom Jaime, arcebispo de Porto Alegre, e Dom Gilson, hoje de Nova Iguaçu. Certo, certo. Mas o Dom Sérgio, que era o relator geral, pelo menos publicamente, depois ele disse que a equipe do Brasil, de fato, representou muito bem a conferência, né? Então, a gente ali viveu a experiência sinodal de escutar, porque no sínodo a gente escuta, e muito, né? Nós éramos 248 padres sinodais e mais convidados, eram em torno de 300, e cada um tem sua palavra. Eu acho que isso fica, porque no sínodo da Amazônia vem muito escutar, mas dos jovens a gente aprendeu, e Papa Francisco colocou um detalhe pequeno, mas decisivo. Após 5 falas, 3 minutos de silêncio, para sintetizar as ideias mais fortes que foram ditas. Cada um fala, ninguém não tem réplica, nem tréplica, nem nada. É a fala de cada um. E foi um sínodo em que a gente, pela primeira vez de verdade, a plateia se manifestava, porque os jovens eram uns 40, né? E a turma fazia e o Papa olhava para eles e batia a pau. Foi primeiro, tipo, quebrando os protocolos, né? Ouvindo as juventudes. Então, foi uma experiência belíssima, e eu carrego no coração, de verdade, o número 119. Carrego no coração porque esse foi, vamos dizer, teimosia de Dom Wilson mesmo. Que tantos de nós falamos em opção preferencial pelos jovens, muitos bispos, especialmente da América Latina. Certo. Mas na redação do documento final não apareceu, na primeira redação. Aí tivemos mais um dia todo para ler, uma tarde e uma noite para ler, e um dia todo para emendas. Certo. E a gente podia pegar assinaturas, e eu peguei 32 assinaturas, inclusive 8 cardeais. Foi a emenda que me disseram, que foi a que mais teve assinaturas, né? E aí passou assim, a igreja em seu conjunto, no momento em que este sínodo escolheu ocupar-se com os jovens, fez uma escolha
muito precisa, que é o tema da nossa conversa, né? Considerar Exatamente. esta missão uma prioridade pastoral histórica, na qual se deve investir tempo, energia e recursos. Tempo, energia e recursos. Uma prioridade pastoral histórica. Né? Para você, Daniel, que é mestre em juventudes e que foi o primeiro apaixonado a andar por esse país como secretário nacional, acho que isso aqui deve lavar a tua alma, né? Depois Exatamente, de que até hoje o sonho 79, permanece. depois de 79, com Puebla, a first time, primeira vez, né? Que aparece claríssimo assim. Uma prioridade pastoral histórica na qual se deve investir tempo, energia, quer dizer, pessoas, e recurso é money mesmo, né? É dinheiro. Sim, 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 sim. O E que tu nesse acha dessa? sentido, O que você acha então, desse texto? essa é tudo que nós sonhávamos, vamos dizer, e uma vez colocado, né? É o número 119, né, Dom Wilson? 119 do documento Isso. final do Sínodo dos Jovens. 119. Ou seja, a gente poderia dizer que na nossa caminhada latino-americana, humildemente, nós, em 79, antecipamos uma necessidade que é para a igreja toda, né? E nesse sentido é que eu entro um pouco na conversa mesmo, né? Olhando a realidade das nossas igrejas, Dom Wilson, a gente ainda tem que fazer um bocado de coisa, porque andando por aí pela Repan, na Amazônia, mesmo com a questão da pandemia, a gente continua acompanhando, né? E as nossas juventudes carecem ainda desse investimento de energia. Vamos começar a falar um pouquinho desse Não, mas desafio. eu digo para ti, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, né? Exatamente, tem a história do copo, né? Ele está meio vazio ou está meio Meio cheio. cheio? Para mim, ele está meio cheio. Eu acredito que tem muita gente que apoia. Muita gente. A gente anda por aí, anda por essa Amazônia fora, fica impressionado. Eu estive, por exemplo, com 2 padres que foram missionários no Xingu, aqui da diocese, né? Sim, eu os Eu conheci lá. estive em Gurupá, que é na beira do Rio Amazonas, e estive em Porto de Mós, que é na beira do Xingu. Isso aí. E em cada 2 cidadezinhas tinha 12 grupos de jovens na sede da cidadezinha. 12 comunidades, 12 grupos de pastoral da juventude. Na outra, 12 comunidades, 12 grupos. E dali surgindo também não só liderança, surgindo vocações sacerdotais também. Então, tem muita gente que apoia. Só que, como se diz, o que é bom, muitas vezes, não se divulga. E a gente, às vezes, não vê isso aí. Então, eu vejo que, sim, tem muita coisa a ser feita. Por isso, o Sínodo dos Jovens, o documento final, e a Christus Vivit, né, que o Papa escreveu logo depois, são, de fato, como se diz, os documentos que vão iluminar os próximos 15, 20 anos de trabalho com juventudes, né? Então, de verdade, eu vejo isso, vejo pela preparação, muito trabalho feito. E o próprio Sínodo apresenta no documento final grandes possibilidades a serem realizadas. Você diz, uma delas, Daniel, né, que toca no coração que a igreja seja a casa, o lugar, as comunidades onde os jovens se sintam em casa, que as salas estejam de portas abertas, não ter que ir atrás de 2, 3, 5 pessoas até localizar a chave e conseguir abrir as reuniões. Então, eu acredito que é por aí. Não sei se tu percebeste aqui, quando você entrou no portão, mas à direita tinha um espaço Juventudes, tu viste?
Claro, onde tem juventude, meus olhos pousam. Pronto, nós criamos espaço pastoral, que é para todas as pastorais, e espaço juventudes. Eram duas pequenas lanchonetes que nós desalugamos E para ser rendia espaço para as recursos para a pessoas. diocese, para a Yes? arquidiocese. E você recoloca os espaços livres. Por exemplo, aqui tem o Comitê da Cidadania, aqui em Imperatriz, ligado a nós. Então, ele se reúne mensalmente onde? No espaço pastoral, com ar-condicionado, cadeira bacana, tudinho, né? Com banheiro. É um lugar bonito, lugar acolhedor. O espaço. É por aí que passaram muitas questões do Sínodo da Juventude. Da gente, de verdade, criar em nossas igrejas e comunidades espaços. Olha, né? Onde o jovem se sinta em casa. Diga comigo, Daniel. Onde os jovens se sintam em casa. Onde o jovem se sente É em isso. casa, porque ele se sentir em casa, ele vai gostar de vir, de se encontrar. Né? Isso foi muito o nosso grupo do Brasil, Dom Eduardo, Dom Gilson e o Dom Jaime, muitas vezes foi tocado, quando a gente descia para os grupos, né? Muitas vezes foi tocado isso aí. E aparece né, no documento final, uma igreja, casa, acolhedora, espaço onde os jovens se sintam. E um outro detalhe, investir dinheiro. Eu não ia contar, mas vou contar, tá bom? Vou contar. Conte, Dom Wilson, para a gente. Aqui nós estamos tendo uma boa participação, Margarida Onofre, que aqui é da Pastoral Carcerária também, nesse tempo de vigilância, espera e oração. Eu depois vou passar também a sua iniciativa. Eu acho que depois seria importante que o senhor também falasse, né? Deixemos essa luz entrar em nossas vidas, né? Na dos jovens e irmãos da Amazônia. Nós temos que rezar. O Daniel está dizendo que eu aqui rezo o terço e a missa todos os dias. 6:30 da manhã o terço, 7 horas a Santa Missa. Vai completar 9 meses. Mas é oração, é conscientização e é estímulo à solidariedade, é tempo de cuidar. Agora, campanha por um Natal sem fome. Não é nada, mas diariamente mais de 20... Alimentar a esperança e a caridade, a ação transformadora, frase, né, Dom Wilson? Firmes na fé, alegres na esperança, corajosos na missão e generosos na caridade. Repita, Dom Wilson, por favor. Firmes na fé, sim, alegres na esperança, corajosos na missão e generosos na caridade. E nós instituímos aqui missionários digitais. Então, todos que nos acompanham, Dom Wilson instituiu eles, e é um lema: eu sou missionário digital. Proibido compartilhar tudo aquilo que é fofoca, que é destruir a vida das pessoas, que é ódio, que é discriminação, que é violência. Missionário digital comparte o que é bem, o que é justiça, o que é paz, o que é entendimento, o que é fraternidade, o que é misericórdia, o que é solidariedade. Isso é importante no trabalho com as juventudes. As redes sociais. Nós aqui, diariamente, são mais de 20 mil pessoas que vêm o terço e a missa, diariamente. Quem te deixa, né, durante o dia, quem não pôde, vai de tarde, de noite. Flexibiliza o horário, né? Flexibiliza, está aí gravado, né? Até o Daniel, a partir de amanhã, vai receber o link. Né? Tem mais de 1.500 pessoas em grupos de WhatsApp, mas não se compartilha nada, só recebe o link. Não precisa ter medo, Daniel, ninguém vai mandar nada para ti. Só vai mandar o link da missa. Se tu acordares mais cedo, né? Que negócio de despertar 8 da manhã para maranhense, aqui clareia. Aí o sol amanhece mais cedo. 5 da manhã está clareando o dia, né? Eu vi essa experiência. Isso, né? Só para que quem nos acompanha possa compreender, eu tive a alegria nessa semana de estar na segunda-feira dando uma passadinha, tomando justamente uma água com Dom Wilson,
vendo a sua plantação caseira, doméstica, e eu me identifiquei muito, porque aqui também eu fui na primeira missão pós-pandemia, né, justamente atender num curso sobre comunicação não violenta e mediação de conflitos numa comunidade que luta contra todas os resíduos, vamos dizer assim, não são só resíduos no ar, na água e no som, né, mas principalmente para a vida das pessoas, um lugar que eu vi que era realmente um recanto, um paraíso lá em Pequiá de Baixo, né? E aí eu tive a alegria dessa acolhida, agradeço, Dom Wilson. E eu quero emendar aqui também um pouquinho, dizendo a Rina Albuquerque tinha dado bom dia, paz e bem, eu acho que é franciscana, e ela diz justamente isso, o nosso papo é maravilhoso, né? E ela está dizendo, creio eu, que da Bahia, ela está dizendo que hoje é dia de Santa Bárbara, né? E que tem toda uma motivação, né? Tanto na Igreja Católica, como na Ortodoxa, como na Anglicana, né? E ela coloca que muitos dos nossos padres e bispos realmente podem aprender com o nosso Papa, né? Principalmente também quando se trata de juventude, população indígena e carente. A Terezinha Toledo, do Movimento Fé e Política, também nos saúda, e também a Maria Aparecida dos Santos, só para nos dar uma pergunta que eu queria fazer. E para ser missionário digital, é isso mesmo que o senhor disse, É Wilson? missionário digital. Só pode ser os jovens ou quem tem um pouco mais de Todos. juventude acumulada também pode ser? A maioria dos meus aqui é de juventude acumulada. A minha maioria aqui tem jovens, a maioria é de juventude acumulada. Mas Uhum. porque como a gente, desde o dia 22 de março, celebra, todo dia vai repetindo alguns mantras, né? Então, aquilo vai entrando no coração das pessoas, né? Que usar as redes sociais para promover a justiça, a paz, o bem, o entendimento, a misericórdia, solidariedade, são escolhas, né? E com detalhe, viu? Você tocou em juventude, né? Nós aqui tivemos uma jovem, a Maíra, que foi pedido e ela foi enviada para o Panamá, ela participou da Jornada Mundial, que o Papa quis se Sim. encontrar com jovens indígenas. Nós temos dentro da Diocese de Imperatriz, numa paróquia, que é no Amarante, Sagrado Coração de Jesus, nós temos 7.100 indígenas. 54 aldeias de dois povos, Guajajaras e Gaviões. E a gente tem, com a preparação para o Sínodo da Amazônia, a gente começou, de fato, um trabalho agora sistemático com eles, de presença. O projeto é estar com eles, escutá-los, caminhar com eles. E o que surgir a partir daí, a gente poder fazer. E um dos trabalhos previstos que eles constatam, as lideranças, é a questão de suicídio e tudo mais, eles querem que a gente trabalhe isso com as juventudes indígenas. Então, é um dos projetos, nós reunimos a equipe para o ano que vem, porque agora na pandemia a gente fez só o trabalho de presença e solidário, né? Muitas cestas básicas, nós fizemos o Corpus Christi como pão em todas as mesas. Porque Corpus Christi aqui tu não conhece, Daniel, mas é famoso. Se tu entrar, né? O daqui é famoso, ele enche o estádio aqui, mais de 20 mil pessoas, é uma coisa linda, mas não vamos falar disso, né? Mas nós, como não pudemos fazer, nós fizemos uma campanha, mais de 7.000 cestas básicas, né? E foram direcionadas especialmente aos indígenas e às famílias carentes. Além disso, nós criamos o projeto Católico Usa Máscara, o projeto social da Diocese, e fizemos 12.000 máscaras de pano, com 2, 3 camadas, né? E a metade delas foi direcionada aos indígenas. E muitas estão na cidade de Amarante, porque eles vêm para a cidade, vêm para banco e não trazem. E aí o nosso pessoal os encontra e distribui para eles ali mesmo, em loco. Então, é passando de sínodo da juventude para te ajudar, né, a conduzir para a Amazônia, né?
e Exatamente. juventude. Então, a gente, de verdade, faz esse trabalho. Nós aqui somos Amazônia Legal, e essa região são 7.000 quilômetros quadrados, esse município e essa paróquia, e a grande maioria é reserva indígena. Inclusive, o Paulino, que foi morto em novembro do ano passado e que causou aquele alvoroço mundial, é daqui. É daqui. No caso. Eu visitei ele, visitei a família, visitei o túmulo, né, onde ele foi sepultado. Demos, digamos, uma assistência nesse sentido. Ele é daqui. Era um guardião da floresta, né? Quer dizer, dentro dessa lógica de tanto que a gente tem que aprender, eu tenho feito também um pouco essa experiência no Xingu, primeiro tocando no tema do suicídio entre os jovens, que lá em Altamira tem uma maranhense, não sei se o senhor conhece também, a irmã Thelma, que é da Pastoral Afro, que trabalha justamente nessa perspectiva, e é um desafio muito grande. Nós tivemos pessoas muito próximas, inclusive do trabalho que a gente acompanha, e familiares. Então, esse é um tema importante. E outro tema, justamente, essas aprendizagens que somos capazes de fazer, porque muitas vezes a gente tem a ideia que o missionário, e aí eu queria justamente provocá-lo nisso, é o que sabe, né? E vai para ensinar, que vai para evangelizar. Mas, afinal de contas, como é que é essa experiência? A gente ensina ou aprende ou as duas coisas? Para mim foi o contrário, porque quer dizer, para mim, como eu não tenho estudos de mestrados, doutorados, o meu aprendizado é na vida e foi com as pessoas, com os jovens, com o povo, os pobres. Só vou te dar um exemplo prático, né? Imagina toda a teologia, 4 anos, aí fala da morte, do juízo final das coisas, né? E eu, no primeiro dia de finados, dia 2 de novembro de 86, eu tinha chegado no Maranhão em fevereiro, fim de janeiro, aí eu fui celebrar no interior 3 satubas, que nunca tinha tido missa de finados, porque é no interior, né? E os cemitérios no interior, naquele tempo, ainda hoje, né, em lugares, ele fica assim num descampado, cheio de árvores, né? Aí o pessoal roça uma semana antes, né, para limpar os túmulos, né? Eu fui celebrar dentro do cemitério. E na hora da homilia, aí, daquele jeito participativo, eu perguntei para vocês o que é a morte. Porque aqui no Nordeste tem uma expressão de frito, né? Frito é uma comida que tu leva numa viagem. Tu frita um frango com farinha e leva, né? Frito. Chama frito isso, né? Aí uma vovó de uns quase 70 anos, ela disse, Padre Vilcinho, que me chamava de Vilcinho, que eu já sou miudinho mesmo, né? Padre Vilcinho, a morte é uma viagem onde o único frito que a gente leva é o bem que a gente fez. A morte é uma viagem onde o único frito que a gente leva é o bem que a gente fez. E aí eu disse, se foi meus 4 anos de teologia, meus estudos tudinho, não precisa mais nada, isso aqui de estudo. Exatamente. Se você fizer o bem, não te preocupe, isso vai te acompanhar na viagem final. O resto fica, as ambições, acumular, tudo fica. A morte é a viagem onde o único frito que a gente frita, aquela comida, né, que pobre leva, eu levei muitas vezes nas viagens de São Luís a São Paulo, 3 dias no ônibus da Itapemirim, naqueles tempos, né, a gente levava um frito. Frango, frito, farinha. Então, esse é o aprender. Da terra. A gente aprende com o povo. Eu aprendi esse tempo todo e te digo mais, Daniel. Enquanto você tiver a humildade de aprender, você será eternamente jovem, sempre aprendendo coisas novas. Então, eu tenho meus 60 anos, as pernas já sentem, né? Os cabelos, como são loiros, disfarçam um pouco os brancos, né?
mas me considero, nesse sentido, com um coração jovem, porque continuo hoje. Aprendo muito contigo, tu és um mestre que me ensinou muito com teu jeito e com tantos e tantas que a gente encontra hoje. E nesse sentido de falar de quem fez essa viagem, para nós é muito relevante. Eu tive lá em Piquiá, na casa do missionária dos combonianos, né? E lá vi, então, o padre Josimo, né? Salvo engano, teve a romaria, 34 anos também do seu martírio, da sua entrega, e foi em Imperatriz, né, que aconteceu toda essa... Um pequeno detalhe, foi aqui ao lado, aqui na escadaria da Cúria, dá 30 metros, eu estou dentro da Cúria diocesana, estou na capela, imagina um bispo, tem que dar o exemplo, né? Então, santo aqui para todos os lados, né? A Eucaristia, um bispo tem que dar o exemplo, né? Uhum. Eu digo mais, como eu não sou um cara estudado, não tenho grandes capacidades, eu tenho que me agarrar em Deus, Nossa Senhora, nos santos, tudinho aí, né? Para que a coisa possa acontecer. O Josimo foi morto aqui, nas escadarias da Cúria Diocesana. Estava lembrando disso quando eu fui aí nessa segunda-feira também. E quando eu fui de novo lá na capela da Casa dos Padres Combonianos, lá em Pequiá, aí lá tinha Dom Oscar Romero, Irmã Dorothy, Padre Ezequiel Ramin e Padre Josimo. Aí eu achei interessante, ao redor da cruz de Cristo, os novos crucificados e ressuscitados também, que nos animam, nos indicam esse caminho, né? E de aprender sempre. Bom, falamos um pouquinho, Dom Wilson, de toda essa situação da juventude, desses desafios que temos também, enquanto igreja, nesse sentido, desse papel do missionário, e eu fico perguntando, com a criação da SEAMA, muita gente não sabe ainda, Conferência Eclesial da Amazônia, né? Como é que ficam os jovens? Qual é o lugar dos jovens? Que construções estão sendo feitas? Porque, nesse sentido, então, para nos ajudar a pensar, várias outras participações, a Rita falou que ela é da Pastoral da Criança de Manaus, né? Ela tem esse conhecimento com o pessoal da Bahia, mas que ela está em Manaus e volta a valorizar a questão da juventude. A Albertina Lorenzetti aqui fala: tempo de cuidar, alimentar a esperança, corajosos na missão, meio que repetindo. Eu queria que novamente o senhor repetisse aí depois o lema. E a Maria José, que é de Goiás aqui, né? A maioria dos jovens, então, às vezes não se interessam pela igreja, mas gostam muito das redes sociais. Então, talvez essa ideia dos missionários digitais seja uma boa oportunidade. Mas, enfim, colocando o tema nessa perspectiva aí do que se pode ser o lugar dos jovens e da própria experiência de pastoral da juventude também na Amazônia, que é muito rica. Eu conheço a turma do Pará, do Norte 2, do Norte 1, e tem muita vitalidade também. O Tiago, que foi o assessor lá de Santarém. Bom, essa turma que... Maranhão, rapaz, não esqueça o Maranhão, que é muito ativo. Sim. Tá bom, estou falando dos outros lugares, porque de Maranhão você está falando, Wilson. Bom, eu te dizer, Daniel, essa foi digamos, a minha preocupação, porque na Assembleia da Criação de Instalação da SEAMA, né, Conferência Eclesial da Amazônia, que ela não é episcopal, é eclesial, ela tem os bispos, tem padres, tem irmãs, e grande parte leigos e leigas. Foi um pedido do Papa Francisco, que é fruto concreto do Sínodo da Amazônia. Aí nós tivemos a assembleia, foi um dia inteiro, de 9 da manhã às 5 da tarde, e aí foram propostos, acredito que 20 propostas pastorais. E em nenhuma delas apareceu jovens, juventudes. Então, Wilson Basso, né? Que desde 79, né? São 41 anos nessa caminhada com as juventudes. No grupo, porque tivemos grupo, foi muito bem organizado, um trabalho belíssimo, né? A Assembleia. Aí, no grupo que eu estava, eu levantei a questão. Eu digo, deveria aparecer,
porque o próprio sínodo, o documento final, os números 30, 31, 32, 33 e 34, são números específicos sobre juventude, que nós trabalhamos durante o sínodo, né? Que, um detalhe, a primeira fala do sínodo da Amazônia, adivinha quem foi? Wilson Basso. Já estava treinado em Wilson. Não, é que tem, você tem que se inscrever, você tem que apresentar na secretaria a tua intervenção. Como eu tinha participado dos jovens, eu cheguei em Roma e levei a minha contribuição lá. Então, foi a primeira que entrou. E eles seguiram a lista. Era Sínodo da Amazônia. E qual foi a fala minha? Juventudes. Opção pelos jovens, né? Então, na Assembleia, eu levantei essa questão. E eles disseram, no final, queriam recolher todas as sugestões. E, de verdade, o fizeram. Tanto que, há 15 dias atrás, uma segunda-feira de manhã, uma ligação, o cardeal Dom Cláudio Umes, ligando para mim. Ele disse, Wilson, você levantou a questão dos jovens durante a Assembleia, e eu queria te pedir que você pudesse organizar um grupo que ajudasse a pensar a questão das juventudes na Amazônia, para que entre no plano pastoral da SEAMA. E aí eu disse para ele, eu vou ajudar a organizar, mas a ideia é que outros, de fato, levem adiante, né? Porque a gente já esteve nas esferas nacionais e tudo, e tem que ir deixando espaço, né, para que outros... O certo é que eu liguei para o irmão João, que tu conheces, lá de Manaus. Hoje o secretário executivo da Repam. Exato, né? Estrategicamente, eu sabia que ele tinha feito a preparação para o sínodo da Amazônia, que são das juventudes, e aí organizamos um grupo de umas 14 pessoas, eu acho, tem 2 bispos, tem, acho que, dois padres, 1 ou 2 irmãos, uma irmã, a irmã Elcia, né, que é de Manaus também, que foi assessora nos tempos que eu era assessor nacional, e acredito que 7 jovens de 7 países diferentes. E tivemos o primeiro encontro há 10 dias, um encontro onde conversamos, onde Dom Cláudio esteve conosco também, nos orientando, e agora, dia 9 de dezembro, semana que vem, quarta-feira, às 16h no horário do Brasil, até 5h30, será o segundo encontro. Constituímos uma pequena coordenação de jovens, com o irmão laçalista, que os acompanha, para que eles elaborem uma primeira ideia. Eu repassei a eles um pouco da fundamentação da civilização do amor, que quando fala de, vamos ver se está aqui, de fascinar-se pela juventude, acercar-se da juventude, escutar a juventude, discernir com a juventude, converter-se, comover-se pela juventude. Depois, passei os textos da Christus Vivit, que o Papa Francisco fala de juventude, e também do documento final. Daí, aquela parte de assessoria. E eles estão reuniram ontem, e dia 9 vamos nos encontrar de novo. E aí, no dia 9, entrará na equipe o Dom Antônio, que é auxiliar de Belém, que é da Comissão Episcopal de Juventude do Brasil. Aí ele entra e eu deverei sair para que ele faça essa ponte com a Igreja do Brasil, e não haja, digamos, uma sobreposição de pessoas, né? Então, eu fico feliz porque acredito que a gente vai, de fato, agora garantir, com certeza, vai garantir Dom Cláudio Umes, o cardeal, que é o presidente da SEAMA. Você imagina que ele participou conosco. A reunião foi 9h até 11h. Ele é um jovem, né? 87 anos. Né?
Foi show de bola, ó, eu falando como jovem, né? Foi show de bola a participação dele, né? A orientação, a presença. Então, de verdade, eu dou essa boa notícia, Daniel, de que nós conseguimos colocar as juventudes agora dentro desta reflexão da igreja na Amazônia, e com certeza as juventudes serão agora contempladas nesse trabalho, em comunhão com a Conferência Episcopal de cada país e em comunhão com o CELAM, né? Porque a SEAMA é ligada diretamente ao CELAM. Por isso que eu coloquei, que chama CAPIM, né? Civilização del Amor, Projeto e Missão, né? Que é a civilização do amor, projeto e missão, que é a palavra da Igreja da América Latina para o trabalho com os jovens. Gestado naqueles anos todos de encontros latino-americanos, dos quais tive a oportunidade de contribuir e colaborar também. A gente vê que os frutos não são rápidos, né? Fazendo mais registros aqui, Elianildo, da União das Religiões Unidas, aqui, Maridelma volta a se manifestar aqui também, mandando um abraço agora. A Clícia, Maridelma, que é de Santa Inês e que... Isso. A Clícia... O inglês diria, I miss you, eu sinto saudade de você. Clícia Maria Barbosa Lopes, lá de Cruzeiro do Sul, do Acre, também estão nos acompanhando, viu? O programa vai se espalhando pelo Brasil afora, Dom Wilson, e justamente querendo apresentar a diversidade do que existe na igreja, temáticas que nos animem a pensar o trabalho com as juventudes, e a partir daí, então, também a Marina Monteiro, que foi da Pastoral da Juventude, lá de Muriaé, né? Também elogio o programa, porque aí as pessoas me mandam, o nosso querido Ivônio me manda aqui pelo bate-papo, mas as pessoas com as quais eu divulguei me respondem pelo Facebook. Eu ainda não sou tão jovem para ter Instagram, mas posso tê-lo em breve. Mas você pode ver, a missa você pode, a partir de manhã, acompanhar pelo Instagram. Instagram, Facebook e YouTube. Seja jovem, rapaz, tem que estar nas redes sociais. Não? E ela diz justamente, a Marina se identifica com essa disposição de aprender sempre, né? Maravilhoso, me identifico com ele, então contigo, viu, Dom Wilson? Eu me sinto doutora com o que aprendo com o povo e com as pessoas como vocês. Então, está aí também nos agraciando com palavras doces, como a gente chama, aqui o Bruno, o Rezende, Bruno também, toda a turma das antigas, a Ana Lúcia da Conceição, lá do Espírito Santo, muita gente se manifestando, se expressando, para que também nós possamos ter esse acalento. E talvez nós precisamos hoje, muitos de nós estamos espalhados nas várias iniciativas eclesiais, Dom Wilson, com a maturidade que alcançamos, né? E aí eu acho que a importância da gente se voltar nesse sentido, mesmo no trabalho com a Amazônia, irmão João, como o senhor bem disse, também foi um que protagonizou esse trabalho específico, e agora, assumindo, ele precisa realmente que outros possam também sucedê-lo, né? Então, acho que nos dá uma esperança ver que tem um trabalho desse organizado. Então, acho que a gente já podia caminhar agora para uma rodada final no nosso programa, Dom Wilson, um pouco destacando, falando um pouquinho essa ideia, de novo, de missionários digitais, né? O senhor falou para nós assim, aquilo que são as recomendações, né? E a ação deles concreta qual é? Fala um pouquinho dessas iniciativas e, ao mesmo tempo, nos deixe sua palavra. Na verdade, né, ele surgiu assim uma inspiração. Que o domingo de Páscoa, o domingo seguinte, depois da Páscoa, tem aquele evangelho, né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí me veio aquela intuição, rapaz, vou mandar esse povo aí a ser missionário. Mas como? Era para nós, no auge da pandemia, para quem nos acompanha, Imperatriz, nós já tivemos mais de 400 mortos pela Covid. O auge foi, de fato, abril, maio e junho. Né? E aí, como ser missionário? Aí aquela ideia, ir pelo mundo e pregar evangelho a toda a criatura.
Como é que chega aos confins do mundo? E aí veio a ideia de instituí-los missionários digitais. A gente fez até um adesivo. Eu posso pegar o adesivo? Por favor. Estamos no programa Despertar Consciência e Paz, hoje entrevistando Dom Wilson Basso. Eu sou missionário digital. E para você ter ideia, tem até um QR Code aqui que joga para as redes sociais da Diocese. É chique, hoje em dia, e não custa nem um centavo a mais. Foi engraçado, nessa semana, eu com aquele meu carrão, né, aquele meu Fiatzinho Uno, que tem 10 anos, né, meu Fiatzinho branco. Inteirão, hein, Dom? Bico duro, né? Aí, quando eu estou aqui na estrada, um carro me ultrapassa. Eu digo, muita ousadia ultrapassar o carro do bispo, né? Brincando. E o que ele tinha atrás? Tinha esse adesivo. Eu sou missionário digital. Pronto, ganhou o dia. Ganhei o dia, imagina, né? Então, dizer isso aí, a gente trabalha nas redes sociais. E eu não te falei, mas aos domingos, 8 horas da manhã, além das redes sociais, nós temos 10 rádios FM que cobrem a diocese inteira, que retransmite a missa, tudo gratuitamente, há quase 9 meses. Fruto da bondade das pessoas, porque a nossa posição foi sempre clara. Uso de máscara, distanciamento social, álcool gel, é a vida em primeiro lugar, e muita gente sabe que não gosta dessa história. Mas, mesmo assim, uma posição clara, nós usamos 3 palavras: serenidade, seriedade, responsabilidade. Gostou, Daniel? Serenidade, seriedade, responsabilidade. Muito bom. E, mesmo assim, os meios de comunicação se abriram, tanto que nós temos as redes sociais, como eu dizia, são mais de 20 mil pessoas todos os dias que, durante o dia, a tarde, a noite, vêm o terço e a missa, e aos domingos, aí são milhares de pessoas, que 10 rádios FM cobrem todo o território da diocese, são 13 municípios, o Bico do Papagaio, que é onde vivia o Josimo, e o sul do Pará, toda a região tocantina, que se chama. E a ideia é essa, que a pessoa receba o que é bom e divulgue o que promove a justiça, a paz, o direito, o entendimento, a concórdia, a misericórdia, a solidariedade. É tempo de cuidar. Nós fizemos o ano todo, nós já chegamos quase a 20 mil cestas básicas que foram recolhidas nessas campanhas. Isso passa de 100 toneladas de alimento, só do nosso povo. Então, isso para nós é missionário digital e chega aos confins do mundo. Tem gente das Filipinas que acompanha, tem gente da Europa que acompanha, da América e desse Brasil todo. Teve onde que é o Prêmio Nobel da Paz? A cidade é Viena ou o que que tem o Prêmio Nobel da Paz. Aí uma pessoa... na Europa. Na Europa. Oslo. Suíça ou Suécia? Não, é Noruega. Noruega. Oslo, Oslo. Isso. Pois bem. Isso. A pessoa de lá dizendo, Dom Wilson, aqui não tem... Ela é portuguesa, isso aqui não tem o terço e a missa, eu lhe acompanho todos os dias. Pode o negócio desse? Então, essa foi a ideia do missionário digital. Por quê? Nós trabalhamos santas missões populares e criamos um trabalho belíssimo em toda a diocese durante 3 anos, grupos de discipulado. 10 pessoas que às quartas-feiras se reúnem para ler e rezar o evangelho do ano. E qual era o desafio, Daniel? Entrar nos condomínios fechados, nos prédios, E hoje não tem porteiro, não tem ninguém que te impede. Se tiver internet, tu entra lá no apartamento, na casa, em qualquer lugar. Então, missionário digital, que nós instituímos isso. São pessoas que se unem
para divulgar e fazer o bem. Só o bem. Nada que destrói, que machuca, que ofende, que discrimina, e que mata as pessoas das diferentes maneiras. E no momento em que agora a gente está concluindo esse processo das eleições municipais no Brasil, onde as redes sociais foram utilizadas tão negativamente, né, Dom Wilson? Ouvir uma experiência como essa realmente soa como boa notícia e nos inspira. Nós estamos, hoje mesmo à noite, a gente começa o nosso processo a última sessão do ano da Comissão Brasileira de CICIPAS, e no domingo, então, nós temos o planejamento, né? E eu acho que vamos levar essa anotação e essa ideia, essa inspiração para a nossa reunião também, para o nosso encontro, que está se dando, e eu, pessoas da minha idade, que ainda sou jovem, é claro, né? Mas aprendemos muito, e se não fosse esse desafio que, de forma concreta, a pandemia nos criou, quando que nós iríamos nos apropriar? E temos alcançado muitas pessoas hoje por meio desses encontros. É claro que a gente gosta do abraço, mas nós temos que ter essa serenidade, seriedade e responsabilidade. Falei certo? Falou. Só aprendo rápido, para não parecer irresponsabilidade, tu não coloca o E. Coloca serenidade, seriedade, responsabilidade. Porque se botar o E, vai parecer irresponsabilidade. Tá certo. É só uma cacofonia que pode parecer. Muito Mas bom. São 3 palavras decisivas. Aí nós aliamos a isso espiritualidade e solidariedade. Essas 5 palavras têm nos norteado a Diocese de Imperatriz nesses 9 meses. Serenidade, seriedade, não é brincadeirinha, não é nada, é sério. Responsabilidade, espiritualidade, o Senhor está na barca com a gente nessa tempestade. E solidariedade, mão estendida, é tempo de cuidar, são 5 palavras decisivas. Entendeu? Então, Wilson, está terminando. Será que a gente merece uma bênção? Merece. E eu dizer que com as juventudes, da gente ser próximo a eles, às pessoas, ter tempo, escutar, estar próximo. É o mais fundamental nesses tempos de pandemia. E pedimos, de fato, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Dizer para vocês, se bater saudade, é só procurar a fanpage Dom Wilson Basso, né? Ou Diocese de Imperatriz, e vai encontrar alguma de nossas redes sociais. Nós estamos criando agora um site, de fato, como é que se diz? Um site oficial, um site profissional, né? Que nós acreditamos que a comunicação veio para ficar nesse tempo de pandemia. Eu agradeço esse espaço, saúdo a todas, a todos que nos acompanharam. Eu não divulguei aqui, que eu tenho vergonha, então não divulguei para o meu povo que eu ia ter essa live com vocês. Eu ia divulgar. Mas depois fica gravado, viu, Dom Wilson? E isso. Dizer para vocês essa bênção final, vos abençoo do mesmo jeito que Deus abençoou seu povo. Vocês podem dizer amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor volte para vós o seu olhar. Amém. E que o Senhor vos dê, eu acrescento, a saúde e a paz. Amém, Dom Wilson. Muito obrigado. A minha saudação não é paz e bem, é saúde e paz. É a saudação correta nesse tempo de pandemia. O melhor bem que pode existir é a saúde. Então, saúde e paz. Um abraço para todos vocês. Foi bom demais. Muito obrigado. Nós estamos concluindo agora mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E na próxima sexta-feira estaremos juntos novamente. Muito obrigado pelo acompanhamento de todos e todas e de todos aqueles que agora, nesse momento final, nos saúdam, reconhecem. Terezinha Toledo, faço delas precisamos de mais bispos jovens animados, entusiasmados, como Dom Wilson Basso, que nos brindou com esse testemunho
profético. E a Maria José, aqui de Goiás, fala: parabéns, gostei de conhecer esse bispo. Com essas palavras joviais, a gente se despede. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Dom Grande Wilson, abraço. valeu, irmão. Obrigado pelo carinho da acolhida aí na Diocese também. Tchau, Dom Wilson.